Então, vamos para o momento agora da interação da mesa, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, olha, várias mãozinhas. Eu acho que está desligado, é embaixo. Bom dia a todos. Então, eu sou o Rony, do Maranhão. Primeiramente, agradecer a todos da SBIM pelo trabalho altruísta que vocês fazem, idealista. Muito obrigado. Vou fazer pergunta para cada um. Doutora Mônica, eu não entendi por que a dengue não ficou como rotina. Doutora Ana Líria, alguma novidade na facilidade no diagnóstico? E diagnosticar pertussis ainda é trabalhoso. Ontem mesmo a senhora comentou como é chato o exame, né? Isso pode... Eu vou só interromper. Eu Pois não. acredito que seja melhor um por vez, porque senão, quando É? chegar no quarto, o primeiro já não tem lembrado mais. Não é melhor? Fica mais, Você que sabe, você que manda. fica mais prático para fluir, inclusive para todo mundo. Então, espera a resposta de cada um. Mônica. Ó, agora vocês têm que perguntar de calendário para o doutor Juarez, tá? Nós invertemos, eu era presidente da comissão de revisão dos calendários, embora a gente tenha uma comissão com gente praticamente do Brasil todo, e ele era presidente da SBIM, agora nós estamos trocados. Mas a dengue tinha uma situação específica. Até o ano passado, a gente só tinha a vacina Dengvaxia, que era indicada somente para aqueles que já tinham tido dengue, para prevenir uma segunda infecção pelo risco de quadro mais grave. Essa vacina chegou agora. Na minha opinião, ela deveria subir, sim, para a rotina. Não há uma explicação pelo qual a gente deixou ela... Oi? Dos 4 anos. Então, mas ela cai na lavamos lista nós. daqueles de quem não está em dia. Não, nós lavamos, então, lavar roupa suja, porque a meningo B... eu acho que assim, a gente vai ajustar o calendário. Eu acho que é a mesma situação da meningo B. Por quê? Quando chegou ao Brasil, os nossos adolescentes não teriam feito na infância. Então, não é aquela vacina que você vai fazer o catch-up. É uma vacina que, no momento, é uma vacina pró-adolescente, rotineira, recomendada para todos os adolescentes, sim. Eu acho que a gente precisa arrumar isso no calendário. Com respeito a... Vocês viram a minha experiência em adulto e adolescente. A criança, você faz rotina, ela nem, coitadinha, ela nem só chora. Porque você vai introduzir, você tem que medir do narizinho até a cabeleira, e a gente mede. É na naso posterior. A Bordetella pertussis, ela não fica em orofaringe, então não tem como a gente pegar a espécie aqui no Brasil. E a gente já ficou assim, na minha tese, em 2012, eu ganhei a PCR, foi feita no laboratório aqui, um laboratório privado, porque ele ainda não tinha sido inserido na rede do Ministério da Saúde. Ele se baseava só na cultura, né, que você sabe, não é para a gente que trabalha em ponta, não interessa, para vir daqui a 4 dias, e a gente não tinha outro a não ser o critério, que é muito difícil, epidemiológico, porque as doenças de orofaringe, muito parecidas, você pega uma mononucleose infecciosa, pela placa, ela é parecida com a difteria e por aí vai. Né? A coqueluche, tosse, você tem todos os vírus e você só pega o material pela naso posterior. Quando você chega na Austrália, aí eles não fazem praticamente a PCR. Eles fazem a cultura, porque é um protocolo mundial, mas eles fazem pareados com sorologia. Aí ele tira a cultura, quer dizer, ele tira o sangue e depois ele compara com outro tipo de sangue para você dar o diagnóstico final.
mas para a gente daqui não faz. Entendeu? Infelizmente, tem que ser aquela do narizinho, e é difícil, meu amigo. A PCR faz só em local, não faz não. Ah, você manda, mas é o naso posterior. Professor Juarez, o senhor não teve muito tempo para falar da vacina pentavalente contra meningococo, se eu puder colocar, se tem alguns dados já dela. Obrigado. Primeiro, eu estava olhando aqui o calendário para ver como é que estava. Né? Não, é que assim, a última correção que a gente fez no calendário foi anteontem. É impressionante como a gente vai e daí surge uma dúvida. Agora a gente já anotou aqui, né? Essa é mais uma coisa para a gente pensar. É que são decisões, principalmente dessa forma como a gente botou, rotina, e colocar, atualizar os que não atualizaram, começa a ter várias situações. O outro exemplo que a gente está vendo, né? Por exemplo, a gente bota no idoso como rotina zoster. Só que o zoster ele passa a ser feito a partir dos 50. Então, ele não poderia mais estar na rotina, porque ele deveria estar naquele grupo dos que já deveriam estar vacinados. Então, provavelmente, a gente vai ter que modificar os nossos... tirar essa coisa da... Por que a gente quis botar a rotina? Para salientar que tem vacinas próprias da idade. Só que tem algumas próprias da idade que já deveriam ter sido feitas. Por exemplo, a meningo B, ela é própria, se não foi feita antes, ela tem que ser feita. Né? Vê como é complicado a gente montar o calendário e a gente pensa e acaba vindo algum erro. Bem, tem vários estudos, né, em andamento, em fase 3, de vacinas que inclui os 5 componentes, né, dos 2 laboratórios produtores que a gente tem, né, tanto o Pfizer quanto o GSK, tem vacinas sendo estudadas, e eu imagino que logo vai ser possível isso. Mas vai continuar sendo um esquema de vacina. As que são conjugadas vão continuar conjugadas, e meningo B, que é proteico, vai ser proteico. Não tem como ter... vai ser uma vacina combinada com 2, vamos dizer, tecnologias diferentes. Né? Mas eu acho que médio prazo a gente deve ter aí. Bom dia a todos. Eu me chamo Laís, sou de Sergipe, mas moro aqui em Pernambuco, e eu queria fazer uma pergunta para a Flávia. Flávia, eu achei sua apresentação bem provocativa, porque a gente precisa realmente discutir, principalmente nesse contexto de hesitação vacinal, o adolescente. Muitos estudos, quando vão investigar a hesitação vacinal, são com pais desses adolescentes. Mas eu acho que nós precisamos saber o que é que esses adolescentes pensam também sobre vacinação. Quando a gente vai para as escolas vacinar, né, principalmente ali no contexto da atenção primária à saúde, o foco, muitas vezes, é na vacinação, mas eu acho que a questão da educação em saúde, principalmente de estratégias de comunicação, é uma coisa que a gente precisa discutir mais e se aprofundar mais para compreender esse contexto do adolescente. O uso de tecnologias, por exemplo, no público adolescente, e aí a gente sabe que tem vários problemas, né, com as telas em uso em crianças, mas quando a gente vai para o contexto do adolescente, eu fiz uma pesquisa no mestrado que é com o uso de tecnologia para aproximar um pouco esses adolescentes do SUS, né, do contexto do Sistema Único de Saúde. E aí, trazendo um pouco para esse contexto mesmo da escola, você falou muito sobre a articulação entre professores, e aí a gente encontrava muito esses professores reclamando de uma certa dificuldade de articulação entre a saúde mesmo e a educação para poder discutir, e você trouxe. E aí eu queria saber de vocês, da própria SBIM, se vocês têm tido algumas estratégias, por exemplo, de capacitação desses professores, ou mesmo estratégias com esses adolescentes. Nesse jogo que nós criamos aqui na Fiocruz Pernambuco, que é sobre o SuperSUS, em um desses mini-jogos, que é um conjunto de mini-jogos, nós trouxemos... era no período da pandemia, né, da
da pandemia da Covid, e tinha toda aquela questão do fura-fila. Então, para explicar para esses adolescentes também o motivo pelo qual existia um plano de operacionalização que dava prioridade a um certo grupo, nós criamos um mini-jogo para que eles pudessem compreender o plano de operacionalização. E aí eu queria ouvir um pouco da SBIM, quais são as estratégias que vocês têm tido com esse público e, por exemplo, com professores, né, de escolas públicas, porque a gente sabe que o contexto da escola particular muitas vezes é de ter lá um enfermeiro, ou mesmo são pessoas que utilizam planos de saúde. Mas nas escolas públicas, como é que a gente pensa, então, nesse contexto também da hesitação vacinal? Então, você falou tudo. Você falou tudo. Tem muita pesquisa, muita coisa publicada mostrando todos os desafios, todas as estratégias que você pode usar. O que está faltando é alguma liderança que consiga reunir todo esse saber e botar em prática, fazendo a integração da educação com a saúde. Não há. Então, se você vê, a Fiocruz tem esse projeto que é super bacana, super legal, mas ele tem que chegar ali e conversar com a Secretaria de Educação, talvez até com o Ministério Público, com a Secretaria de Assistência Social, e trabalhar junto para fazer um projeto que seja implantável. Você tem que fazer capacitação em saúde do pessoal da escola e tem que capacitar. Nós da saúde, às vezes, somos muito prepotentes. Nós temos que entender também as dificuldades da educação, que são muitas, que é complicado para um professor que briga que tem medo, que sofre violência, que os pais os desrespeitam, que sabe que aquele pai é contra a vacina, se o professor abrir a boca, falar alguma coisa, eles ainda podem tirar aquele aluno. O professor que vê que aqueles alunos sofrem violências de todo tipo em casa, e o profissional de saúde tem que saber que é com isso que o profissional de educação está trabalhando, e trabalhar junto. Então, na verdade, estratégias, sugestões de estratégias tem muito. A SBIM trabalha no projeto Reconquista, é parceiro da Fiocruz, em 2 estados, com um programa piloto, em que essa parte da educação está inserida. Existem, a SBIM tem um programa, né, um projeto de saúde na educação, mas é muito difícil você implementar se não tem uma vontade política e uma disponibilidade de áreas de trabalhar em conjunto. Porque você detectar os problemas, todo mundo detecta. Tem muita coisa publicada. A gente sabe que a linguagem com o adolescente tem que ser voltada para ele. A gente sabe, né, tem publicações mostrando quais seriam os caminhos mais fáceis, mas até hoje a gente vê iniciativas isoladas como essa de Indaiatuba, que deu certo por quê? Porque tinha o apoio da prefeitura, porque educação e saúde estavam falando a mesma língua e decidiram, e isso virou uma legislação municipal. E vai ter continuidade ali no município. Mas é isso, o que falta é uma vontade política, dinheiro, orçamento para isso, desmistificar, cada um sair do seu quadrado e entender o problema do outro, e tentar trabalhar junto, entender que prevenção à saúde e a saúde da população é do interesse de todo mundo, né? Alguém mais? Temos 1 minuto. Não, só queria aproveitar o minuto restante, que eu queria fazer. Eu não queria perder o tema que está em pauta, que acabou de ser apresentado. Isso aqui é um livro do Dr. Guido Levi, que já foi da diretoria da SBIM, mas ele é um grande colaborador da gente. Ele escreveu... É meu pai. Ele escreveu, sem saber tudo isso, sem estudar tudo isso, foi uma ideia espontânea dele. São conversas, né, aulas que uma professora fala sobre vacina. Cada aula é um tema, né? É um curso que ela está dando para aluno de 8º e 9º ano. Então, é isso. Cada aula é sobre uma doença e a vacina preventiva. E eu trouxe aqui para sortear. Não sei se vocês acham que quem for... Hã?
Vai estar no site da SBIM. Quem for para a jornada vai ganhar, todo mundo vai ganhar, mas a gente não tem para dar em todos os eventos da SBIM, então eu não sei por que vocês estão levantando a mão. Vocês querem? Vai estar disponível no site. Olha, ela. Então, fala um número aí. Quem é o 44? Vamos encerrar esse primeiro momento da manhã. A mesa está desfeita. Mais uma vez agradeço a doutora Flávia, doutor Juarez, doutora Ana Líria e doutora Mônica. Obrigada.